Olá, bom dia. Nos últimos 20 anos, o crescimento de organizações sem fins lucrativos promoveu uma renovação na disciplina jurídica que trata do funcionamento e das parcerias com o Estado e a iniciativa privada. Durante 2 dias, especialistas de várias partes do país se reúnem em Belo Horizonte no primeiro Congresso Brasileiro do Terceiro Setor. Paulo Modesto é o coordenador científico do Congresso e está aqui conosco hoje para explicar exatamente o que vai acontecer lá no Congresso. Paulo, bom dia, obrigado pela entrevista. O senhor vai fazer a abertura do encontro na sexta-feira. Como é que o senhor preparou a apresentação? Bom, o evento vai acontecer 15 e 16 de setembro, portanto, quinta e sexta-feira, no Ouro Minas. E é um evento que será aberto pelo governador Antônio Anastasia, em seguida eu tenho uma manifestação também, e nós teremos a presença de autoridades que estão trabalhando na área de gestão pública e também advogados, professores de direito, de diferentes especialidades, focando sempre o tema do direito do terceiro setor. É um debate cada vez mais importante no Brasil, porque nos últimos 20 anos, como você referiu, nós tivemos um crescimento exponencial da participação dessas entidades em atividades que vinham sendo prestadas pelo Estado na área de serviços sociais, tendo em vista o objetivo de uma maior agilidade, maior rapidez e eficiência mesmo na prestação desses serviços. Ao mesmo tempo que aumentou a participação, aumentou também a regulação dessa atividade, a disciplina sobre essas entidades, a responsabilidade dos dirigentes foi melhor definida, os órgãos de controle estão atentos, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário têm acompanhado a atuação dessas entidades como nunca. E é importante que se discuta em que termos nós estamos disciplinando bem ou mal as entidades do terceiro setor, que na prática significa disciplinando bem ou mal a prestação também dos serviços sociais ao cidadão. Essas organizações, vamos explicar um pouquinho. Que tipo são? Como é que elas são? Pode existir uma OCIP, uma ONG, como é que ela funciona? Para simplificar, é melhor dizer logo o seguinte, o nosso Código Civil prevê apenas 2 tipos de entidades privadas sem fins lucrativos, que são ou associações ou fundações. As associações são grupos de pessoas que se reúnem com objetivo social, com objetivo não econômico, para prestar serviços variados, geralmente na área social. As fundações são um conjunto patrimonial que tem o mesmo objetivo, é um objetivo definido pelo instituidor para também atender a necessidades sociais relevantes, direitos fundamentais que são importantes para a coletividade. Esses 2 tipos de entidades, associações ou fundações, podem receber qualificações, são como se certificados, certidões, títulos do poder público para prestar esses serviços. No Brasil nós tínhamos desde 1935 um título, que é o título muito conhecido de utilidade pública. Uma entidade associativa ou fundacional pode receber o título de utilidade pública porque se reconhece que ela atende a um interesse coletivo relevante. Com o tempo, esse título foi considerado insuficiente, até porque existiram várias fraudes e desvios na sua concessão e também na gestão dessas entidades, e novos títulos foram sendo criados, mais rigorosos, mais exigentes, para, aos poucos, substituir o título da utilidade pública. Ele continua, ele existe ainda, tem enorme relevância, mas novos títulos surgiram. OS, organizações sociais, nada mais são do que um título que nós concedemos a associações ou fundações. OCIPs, mesma coisa, um título que concedemos, a administração pública concede, a associações ou fundações. Entidades de fins filantrópicas, a mesma coisa. Você tem diferentes títulos, portanto, hoje no Brasil, com diferentes exigências do poder público, que concorrem entre si, a rigor, para qualificar entidades ou fundacionais ou associativas. E nós temos caminhado fortemente nisso. E a atuação dessas organizações ou entidades tem que estar ligada ao interesse público? Sim. De natureza, como associação e como fundação, elas já devem estar ligadas ao interesse público. Elas não prestam serviços econômicos, interesses egoísticos, ou que são dirigidos apenas à obtenção de lucro. Pelo contrário, só é possível associação ou fundação se o fim é não lucrativo. Acontece que aos poucos foi ficando claro que, mesmo assim, isto era insuficiente. Uma entidade poderia não ter fins lucrativos, e ela, a rigor, não atender propriamente o interesse público, e sim o interesse dos seus associados apenas.
é o que nós chamamos das entidades de fins mútuos, que atendem apenas àquela mutualidade, aquele grupo restrito de indivíduos. E outras entidades, também sem fins lucrativos, mas que atenderiam, sim, a uma coletividade mais abrangente. O poder público passou a tentar transferir bens, serviços, apoios, sobretudo para essas entidades de fins coletivos. E foi criando certificações que tentassem identificar o grau de fidelidade dessas entidades aos fins comunitários ou fins públicos em sentido mais restrito. E a fiscalização, como é que ela entra? A fiscalização pelo Estado, nas ONGs, por exemplo? Felizmente, esse é um problema brasileiro. Nós temos insuficiência ainda no sistema de fiscalização. Ao longo do tempo isso ficou claro, quer dizer, nós tivemos no Brasil, o senhor deve recordar, aquele episódio do escândalo do orçamento, dos anões do orçamento. Sim, claro. Aquele foi um escândalo que, no meu entender, marcou uma época e foi decisivo para a evolução até mesmo da disciplina do terceiro setor no Brasil. Ficou claro ali que o título da utilidade pública, que vinha sendo reconhecido a entidades que, em tese, serviam desinteressadamente à coletividade, era frágil. Ele era exigia uma prestação de contas basicamente contábil, facilmente fraudável. E as entidades eram criadas, muitas vezes por políticos, que usavam laranjas, para receber subvenções sociais do orçamento público de forma direta. E se descobriu, naquele escândalo, que um grupo, especialmente aqueles que estavam ligados à elaboração do próprio orçamento público, usava essas entidades para receber recursos do Estado. No meu entender, a partir desse momento ficou claro que novos títulos deveriam ser criados, ou se deveria reformar fortemente o título da utilidade pública. Não se conseguiu reformar o título da utilidade pública, o que se fez foi criar novos títulos mais exigentes, que verificassem em loco a efetiva vinculação dessas entidades a fins de interesse público sem desvios maiores. Mas isso ainda é um ponto frágil do nosso sistema. Como aperfeiçoar isto é um dos nossos temas no Congresso. Vai ser discutido lá essa questão da fiscalização do Estado, do Tribunal de Contas. As organizações, quando recebem financiamentos para poder funcionar, os recursos vêm do governo e da iniciativa privada, têm que prestar contas. Isso, nós evoluímos bastante, porque antes, quando a entidade recebia o título da utilidade pública, ela recebia quase sempre uma subvenção, um auxílio que pouco exigia, a não ser uma prestação de contas contábil de que aquele dinheiro foi gasto naquelas finalidades. Isso é pouco. Hoje, com os novos títulos, se exige termos que nós podemos chamar quase contratuais. São termos de parceria, contratos de gestão, convênios, que, de algum modo, parametrizam com muito mais detalhe como o dinheiro vai ser gasto, em que condições, com que indicadores de desempenho. De certo modo, fazem um panorama e um programa do desembolso desses recursos. Isso permite que os órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, fiscalizem com maior efetividade. Não é uma subvenção aberta, é uma contratualização do fomento. E o que a lei diz para os gestores? Os gestores têm que ter um acompanhamento, porque você cria uma organização, várias pessoas, os gestores como é que devem se comportar? Bom, são dois tipos de gestores. Os gestores das entidades privadas, que recebem o fomento público, recursos, subvenções de variados tipos, recursos financeiros ou mesmo recursos através de transferência ou cessão de pessoal ou bens patrimoniais, e o gestor público, aquele que celebra também aquele termo de parceria ou convênio ou contrato de gestão. Nós temos a responsabilidade dos dois lados. E isso é uma transformação extraordinária no direito administrativo brasileiro, que sempre focou muito o tema da autoridade pública e o abuso do poder por parte da autoridade pública, as sujeições da autoridade pública. O direito administrativo hoje foca também o gestor privado, numa atividade privada, que não é função pública, que é aberta a qualquer particular, e disciplina essas responsabilidades dele. Isto está evoluindo de uma forma impressionante no Brasil, é o que nós chamamos hoje de direito do terceiro setor, que é um segmento do direito administrativo ainda em evolução. Para conseguir hoje um financiamento público ou privado, o que o interessado tem que propor e apresentar? Em primeiro lugar, um projeto de uma iniciativa pública relevante, uma iniciativa de natureza social que atenda a uma coletividade específica e concorrer a diferentes linhas de financiamento. Existem linhas abertas em que você apresenta projetos e há um concurso de projetos, seja na área de iniciativas, de meio ambiente, seja na área de educação.
Participe do programa, envie uma sugestão para o nosso e-mail opinião@redeminas.mg.gov.br ou ligue para 3209-0009. O código é 31. Hoje a gente recebe o Dr. Paulo Modesto, que é o coordenador científico do Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor. Dr. Paulo, a gente estava falando há pouco do controle. Existe algum tipo de abuso no controle do Estado em cima das organizações? Sim. Ao mesmo tempo que temos situações de insuficiência de fiscalização em alguns setores, nós temos episódios de abuso. Há pouco tempo, o poder público da União, o governo, estabeleceu por decreto a exigência que as entidades que recebessem recursos públicos estabelecessem suas compras por pregão. Pregão, como todos sabem, é uma modalidade de licitação própria do poder público. O que acontece é que uma modalidade de licitação, como qualquer modalidade, ela exige que aquele que está na condição do licitante tenha não só aquele processo a seguir, mas tenha poderes do poder público para disciplinar e censurar qualquer irregularidade. E as entidades não têm isso. Elas, primeiro, não poderiam fazer pregão, a rigor é impróprio que uma entidade privada manejando recursos de fomento faça pregão. E segundo, ela não teria os poderes próprios do poder público para sancionar, disciplinar aqueles que estariam ofertando numa modalidade de pregão. Portanto, isso é completamente impróprio. É por isso que as leis, inclusive, expressamente, no caso das OS, no caso das OCIPs, prevêem que as entidades tenham um regulamento próprio de compras e contratação de serviços, porque, na verdade, este regulamento próprio torna impessoal a compra, deve tornar impessoal a compra, objetiva a compra com recursos públicos, mas não autarquiza, não transforma essas entidades em mini-estados. Elas não podem também sofrer o influxo, a disciplina do direito público, neste nível tão vertical, tão exagerado de aplicação. Portanto, nós temos no Brasil esse problema. Nós temos, ora saímos do 0 para os 100 km com uma velocidade muito grande. Ou exigimos que alguém que está a 100 km por hora, de uma hora para outra, reduza para 20 km. Nós temos isso, um certo excesso na manifestação normativa, ora exigindo muito pouco, ora exigindo demais. E isto é preciso chegar no bom termo. No meu entender, falta maturidade ainda do poder público na disciplina adequada do terceiro setor e das suas parcerias. Porque, na verdade, vamos ser claros, esse tema ganhou relevância nos últimos 20 anos. Portanto, é algo ainda muito recente e a disciplina ainda me parece vacilante nessa matéria. A construção de uma boa disciplina sobre o terceiro setor, do direito do terceiro setor, é exatamente o objetivo desse Congresso. Por ser o primeiro, revela bem como nós estamos ainda num processo de construção. Para as pessoas entenderem, doutor Paulo, as ONGs, as ONGs, essas entidades, elas são sem fins lucrativos, mas elas prestam serviço para a sociedade. E na hora de contratar, as pessoas vão ser contratadas, vai ter uma equipe trabalhando, quer dizer, entre os recursos está previsto também o pagamento dessas pessoas, elas recebem para prestar esse serviço, as pessoas que estão ali, né, trabalhando naquela empresa, estão contratadas e recebendo todos os direitos. Na hora de apresentar o projeto, isso já tem que vir junto. Isso. Quando a entidade apresenta um projeto, ela deve quantificar os recursos necessários para a contratação de pessoal, para fornecimento dos serviços, de tal forma que ela revele a viabilidade da parceria. Se não revelar a viabilidade, se o projeto for completamente insustentável, é irresponsabilidade do poder público apoiar ou parceirizar com uma entidade como essa. Agora, é preciso ter cautelas. Não é possível transformar uma entidade numa entidade pública. Há um autor alemão, que eu gosto muito, Bullinger, que dizia que o poder público tem uma lógica e tem um modo de funcionamento que é próprio dele. É que, como o poder público manipula poder e autoridade, é preciso que o cidadão se acautele contra abusos de autoridade. E as normas do direito público são pensadas para evitar abuso de autoridade e disciplinar o exercício da autoridade. É para isso que elas são pensadas, basicamente. Na verdade, ao longo do tempo, isso criou uma série de poderes para o poder público e também amarras para o poder público, para que ele não abuse. Você não pode aplicar simplesmente essas normas todas às entidades do terceiro setor, porque elas não têm poder, ficariam só com as amarras. É preciso, sim, evitar que elas tenham
o que eu chamo de abuso de gestão, uso inadequado de recursos públicos, e para isto algumas normas, especialmente na área de controle e de responsabilidade, são aplicáveis, mas não todas as normas, nem todas as exigências de uma autarquia, de uma entidade pública. Esse equilíbrio, fino equilíbrio entre a agilidade que o particular deve ter para prestar melhor os serviços sociais e, ao mesmo tempo, a responsabilidade, a impessoalidade que ele deve ter no uso dos recursos públicos, é que deve ser objetivo dessa legislação, que eu chamo de legislação direito do terceiro setor, e que nós esperamos que, ao longo do tempo, seja aperfeiçoada ainda mais, que foi, inclusive, objeto de uma recente proposta que fizemos na Lei de Organização Administrativa Brasileira. O Paulo Modesto é professor da Universidade Federal da Bahia, membro do Ministério Público da Bahia e também da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração do anteprojeto de lei da nova Organização Administrativa Brasileira. O que tem esse anteprojeto? Esse anteprojeto inova bastante, porque ele se propõe a uma substituição do Decreto-Lei 200, que é uma grande norma que trata da organização administrativa da União e que foi aprovado na época da ditadura e permanece vigente até hoje. Mas é insuficiente e completamente defasado em face da legislação atual. O governo federal, em 2007, através de um ato do ministro Paulo Bernardo, convocou um grupo de professores para rever o Decreto-Lei 200, propor uma substituição do Decreto-Lei 200 e, ao mesmo tempo, de uma forma realmente inovadora, acrescentou a este desafio o desafio de também disciplinar as entidades de colaboração, que não são órgãos do Estado, mas que são parceiros do Estado de forma regular e, às vezes, duradoura. E, de fato, foi apresentado um projeto que teve a coordenação da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Eu fui secretário-geral e inúmeros professores, inclusive aqui de Minas Gerais, a doutora Maria Celli também participou deste grupo, que durante 2 anos discutimos todas essas normas e apresentamos um capítulo nesse projeto específico para as entidades de colaboração, que nós poderíamos chamar aqui também de entidade do terceiro setor, que são parceiras do poder público. Nem todas as entidades do terceiro setor são parceiras do poder público. As entidades que são parceiras, nós denominamos no projeto de entidades de colaboração. E para a disciplina dessas entidades e dessas parcerias, diversas normas foram pensadas que são, no nosso entender, muito úteis. Mas o projeto ainda está em análise no Poder Executivo Federal e esperamos que logo, logo ele possa ser apresentado ao Congresso Nacional. Paulo, você também lançou um livro do terceiro setor voltado para a área de saúde. Isso. O que esse livro traz de orientações? Esse livro é a tradução de um seminário que também fazemos pelo Instituto Brasileiro de Direito Público em São Paulo todos os anos, que é um seminário sobre o terceiro setor na área de saúde, sempre realizado em junho. E ele tem trazido também para o debate em São Paulo a discussão sobre o direito do terceiro setor, mas sobretudo na área de saúde. O ministro Gilmar Mendes participa do livro, do Supremo Tribunal Federal, eu e vários outros professores, cuidando das experiências hoje já existentes em São Paulo, em vários lugares do Brasil, sobre a atuação de entidades do terceiro setor na gestão de hospitais, que atendem exclusivamente o SUS, ou quase exclusivamente o SUS. São hospitais que mantêm uma relação de parceria com o poder público, recebem recursos de fomento e, ao mesmo tempo, prestam serviços fundamentais à coletividade. No caso de São Paulo, por exemplo, você tem lá o Einstein, o Sírio-Libanês, etc. Todos eles têm correlatos, espelhos em entidades sociais atendidas no subúrbio, que atendem no subúrbio, somente o SUS, inclusive. Tem alguma área de interesse público que o senhor acredita que ainda tem uma demanda para ser ocupada pelas entidades ou organizações? Sim, inúmeras áreas. Nós temos hoje no Brasil, basicamente, as entidades do terceiro setor atuando na área de saúde, como eu falei, na área de cultura, na área de defesa do meio ambiente, na área de assistência social, mas existem várias áreas ainda que ganhariam muito com a atuação do terceiro setor. Por exemplo, a área de inovação, a inovação e pesquisa de novas soluções no uso de resíduos públicos, por exemplo, resíduos sólidos, por exemplo, que é uma demanda que cada vez mais é importante. O uso do trato do lixo, por exemplo, no Brasil hoje. E outras questões, pesquisa científica, pesquisa tecnológica, tudo isso ganharia com a atuação de entidades que, ao mesmo tempo, tenham uma parceria com o poder público
e atendam gratuitamente ou sem custos o cidadão. Paulo, então, o Congresso, quinta e sexta-feira, no Ouro Minas, especialistas, juristas. A inscrição, ela é feita pelo site. Vamos dar o site? Pois não, nós mantemos pelo Instituto Brasileiro de Direito Público um site aberto ao público, que é o site direitodoestado.com.br, direitodoestado.com.br. Esse site está na tela. Ele tem uma enorme quantidade de trabalhos, inclusive jurídicos, já publicados, abertos a quem tem interesse, alguns trechos de palestras e congressos e notícias diárias. E nele nós fazemos as inscrições para o Congresso do Direito do Terceiro Setor. Enfim, convido a todos a conhecer o site, independentemente de participar do Congresso, porque ali há um grande conjunto de informações úteis ao cidadão sobre como funciona o Estado brasileiro hoje, as entidades do terceiro setor. O espaço é um espaço de divulgação de questões da cidadania mesmo. Ao mesmo tempo, temos uma página específica dentro do site para o Congresso, que visivelmente fica claro logo no início do site, é fácil acessar, e quem quiser pode preencher os seus dados e ali mesmo efetuar com cartão de crédito ou com depósito a inscrição no Congresso. É um congresso que nos dá muita alegria realizar, porque há 2 anos nós queremos fazer esse evento e tivemos, felizmente, a sensibilidade do governo de Minas, através do doutor Anastasia, que já escreve sobre esse tema há muitos anos, e de fazer o evento aqui, e ser um parceiro importante, também a Prefeitura de Belo Horizonte, para que esse evento aconteça. E, de fato, ele vai acontecer em grande estilo, com grandes professores presentes, as principais autoridades brasileiras na área do terceiro setor, tanto de Minas quanto de fora de Minas, de modo que estamos felizes com o resultado que provavelmente teremos já na quinta e na sexta-feira. Temos aí o telefone que apareceu aí, o 0800 707 5246 para tirar dúvidas. Paulo Modécio, coordenador científico do primeiro Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela acolhida. O Opinião Minas termina aqui. Um bom dia a todos e até o próximo programa.